A Justiça Eleitoral condenou o ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, do PRTB, por abuso de poder político e econômico durante a campanha do ano passado. A decisão de primeira instância o deixa inelegível por 8 anos. O PSOL e o PSB acusaram Marçal de vender apoio a candidatos em troca de dinheiro para a campanha dele. A defesa de Pablo Marçal disse que não há provas para condenação e que vai recorrer. Desde a eleição da Prefeitura de São Paulo, a gente está em segundo lugar, consolidado aí, fora as invenções das pesquisas, né? A gente está em segundo lugar para presidente e hoje, às 18 horas, acabou saindo uma decisão de primeira instância de me colocar inelegível. Primeira coisa para vocês saberem, essa ação, eu gravei um vídeo falando o seguinte, falei, eu cheguei a gravar um vídeo falando que se a pessoa, algum candidato mandasse uma doação para a campanha, eu gravaria um vídeo de apoio. E aí, na hora que eu gravei, minha equipe jurídica já travou e não cheguei a materializar isso, né? Eu gravei milhares de vídeos para todo mundo, mas não chegou a materializar isso porque eu fui barrado pela equipe jurídica. Então, o que acontece? A condenação de hoje, ela carece de prova, né? Então, eu acredito com tranquilidade que isso aí vai ser revertido. Agora eu estou pensando sobre o Brasil, sobre você, sobre o café, sobre a picanha, sobre o Lula. Seguinte, o Brasil é um país que está virando uma franquia da Venezuela. E aí que está o detalhe. A gente vai entrar com recurso, tem 3 dias aí para entrar com recurso. Considere isso aí resolvido. Considere resolvido. Alguém perguntou, você sente paz no seu coração? 100%, porque a política não é uma obstinação minha, pessoal. É um cuidado de Deus colocando gente diferente para mudar o rumo do Brasil. Então, assim, a gente realmente está numa ofensiva no Brasil de ser um país que não dá certo. De ser um país que está fadado ao fracasso. Porque a gente tem quadrilhas e quadrilhas sendo inocentadas e pessoas, né, de bem sendo inelegíveis e tudo mais. Mas eu resolvi aqui, com respeito e com carinho que eu tenho, né, por vocês, todos os lugares que eu piso no mundo tem pessoas falando, vai lá, 2026 é logo ali. Estão fazendo tudo isso porque o governo Lula, por ser o pior governo da história do Brasil, esse Lula 3, Lula 1 foi uma sorte dele, né, com a explosão de commodity. Lula 2 foi um lixo. Dilma 1 foi só caindo. Dilma 2 a gente teve que ir pra rua. E eu acredito de verdade que a gente vai ter que ir pra rua. Se a gente não for pra rua, a única forma que político tem medo do povo é com o povo na rua. O povo com o celular na mão, eles ficam até assustados. Tanto é que eles querem regular isso. Esse sistema do Brasil hoje é um sistema pautado para ladrões. Então, o que eles vão fazer? Como não dá para ganhar de gente com sangue bom, com sabedoria, precisa de eliminar os jogadores. Então, o Luiz, que inclusive me processou aí agora, depois vou dar detalhe para vocês. O Luiz, ele me processou porque eu falei uma verdade sobre ele. O que eu tomo de sacode nas empresas, o que eu tomo de sacode no meu particular, tudo por causa disso, eu vou falar para vocês. Quando eu vejo um levante desse, aí que eu fico mais animado para servir o povo. Então, eu vou lutar com todo o meu dinheiro, vou lutar com toda a minha juventude, vou lutar com toda a minha influência, vou lutar com toda a sabedoria, vou lutar com tudo. Graças a Deus, estou lutando para poder servir, porque estão tirando o poder de servir. O poder de uma pessoa como eu de servir a nação. Então, por que eu vou dormir em paz? Eu comecei ontem à noite um jejum. Estou só na água por 7 dias. Parece que eu estava sentindo algo.
eu tava sentindo algo. E aí eu comecei esse jejum ontem, não por motivos políticos, mas aí hoje, completando 24 horas do jejum só na água, veio uma notícia dessa. É o seguinte, vamos falar do Lula. Se o Lula não apresentar um pacote de corte de gastos, o nosso país vai quebrar, tá? Vai quebrar e só tem um jeito de parar o Lula, é na rua que para ele. Ele tá uma locomotiva de falar besteira, ele é um maluco, né, no que ele tá fazendo. Não está apresentando solução para o país e nem oportunidade de corte de gastos. Não sei se você viu aí a reportagem. É o presidente que mais gastou dinheiro viajando. Eu avisei para você esses dias, para quem não viu, eu avisei nos stories. Falei, ó, vamos colocar a tornozeleira eletrônica para humilhar o Bolsonaro e depois vem com a prisão. O que acontece? Se for analisar do FHC para cá, que é o Fernando Henrique Cardoso, do Collor, na verdade. Collor foi impeachmentado, Dilma foi impeachmentada, Lula foi para cadeia, quando o Temer saiu foi para cadeia e vão condenar o Bolsonaro. Quer dizer, já está condenado, né? E aí o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, quem normal quer ser presidente do Brasil? Nesses tempos todos, o cara só entra, a pessoa só entra para se ferrar. Então as pessoas, elas estão focadas numa lógica de tipo, vamos programar para o Brasil dar errado. Só que aquele que me chamou, ele que é Deus, eu sinto uma paz tão grande que na hora que eu vi a notícia, eu vi o Jornal Nacional falando, né? Ah, olha só, o Marçal. Eu fiquei olhando e falei assim, primeiro que eu vou dormir em paz, porque esse não é um projeto meu pessoal. Eu só tenho que ser obediente a Deus, então eu quero deixar bem claro para você. Eu, Pablo, Marçal, não vou parar por nada. Eu vou servir essa nação. Então, assim, se o povo comemorar, se o povo bater palma quando vê alguém ficando inelegível, é porque esse povo está afastando o progresso. Eu já mandei essa semana, são vários jornais, eu, Pablo, não acredito numa democracia sem o Bolsonaro disputar a eleição. Você tem que deixar, é o cara que mais tem voto. Aí você fala, mas por que você está falando isso? Porque eu não sou o Dick Vigarista. Ele tem que disputar a eleição. Aí o fato de você ficar calado e achar que tá normal, eles tiram um jogador. Eu já sei o que acontece. Como ninguém fala nada, vamos tirar mais um jogador. Então, sem entrar no mérito, mas colocaram inelegível o Ronaldo Caiado, que é governador de Goiás, tá lá também, condenado em primeira instância. Tiraram o Bolsonaro, tá inelegível. Acabaram de decidir mais uma, aí me colocando inelegível. Qual que é o problema do Brasil? O problema do Brasil é que o povo assiste e fala, não, é isso mesmo. Não, não é isso mesmo. Vamos recorrer, a gente acredita na justiça. E a justiça, ela não se baseia em decisões humanas. A justiça se baseia em prova. A justiça se baseia na lei e em provas. Não em grupos que querem mandar no povo. Então, o Luciano Hang foi colocado como inelegível. Ele nem foi candidato, para você ter uma noção. Aonde tem chances de mudança do país. Quando o próprio Cenoura Bravanel foi ser candidato a presidente, isso eu ouvi da boca do próprio Fernando Collor de Mello, ele falou para mim. Ele foi lá e derrubou o partido por prestação de conta. Eu fui eleito deputado federal, os caras foi lá e derrubou uma liminar para anular todos os atos do partido. Fui eleito. Então, assim, o que eu vejo? Vai ter que ser uma insistência, vai demorar um pouquinho, sabe, para o Brasil mudar. Não vai ser do jeito que a gente está imaginando. Não vai ser na velocidade que a gente está imaginando. Então, antes de falar qualquer coisa sobre qualquer pessoa, eu quero falar uma coisa para vocês. Esse sistema, ele precisa de novas pessoas. Não dá para a gente lidar com o sistema achando que a gente vai vencer esse sistema.
Bolsonaro foi a prova que esse sistema você não peita ele de frente. Então, eu vejo assim, um desespero absurdo no Brasil. E essa fábula de achar que o Brasil vai mudar com esse povo que está aí no governo é zero possibilidade. Zero. Eu fui condenado por abuso de poder econômico, sendo que a minha campanha foi a mais barata da história e a que teve a quantidade maior de pessoas doando. 93 mil pessoas doaram na nossa campanha. É a maior da história municipal do Brasil, da história da República. Perde só para da campanha presidencial do Bolsonaro, pra você ter uma noção. Ou seja, só perdemos para a campanha do Bolsonaro. O que eu quero de vocês? Que vocês entrem nas notícias e rebatam. Por quê? Porque a briga é de narrativa. A briga é de narrativa. E aqui eu tô vendo algumas pessoas falando que doaram. Quem doou, escreve assim, eu doei aí. Eu te agradeço, porque o que você doou, você não perdeu. Você investiu foi em mim. E eu vou te servir. E mesmo que às vezes você fique contrariado com alguma coisa que eu faço, eu vou fazer aquilo que o meu coração está falando para fazer. Que é mudar a mentalidade do povo brasileiro. Uau, tô vendo tanto de gente falando doou. Por mais que seja pouco ou que seja muito, o que você doou, você investiu numa pessoa. Eu, Pablo Marçal, não me curvo para isso e não vou parar. Então, se alguém está tentando me parar aí, fica tranquilo, porque isso meio que, vou usar a palavra certa, está aumentando meu tesão pela política. Entende? Então, eu quero deixar isso claro para vocês. Nós vamos reverter essa situação. Eles estão engatilhando outras situações, meio que infinitas, mas esse sonho ninguém vai tomar. O sonho de ver um povo liberto, um povo prosperando, um povo que não curva para esses ladrões. Nós vamos mudar esse país. A Daniela Furtado, só entrei para dizer inelegível. Então já pode sair, tá bom? E na hora que eu estiver te servindo, eu vou falar para você assim, ó, e dependendo do que você acha, a certeza do progresso vai vir de gente que não fica alegrando com quem é de bem se ferrando. Mas vai dar certo para você também, tá bom? Eu vou te servir do mesmo jeito. Deus colocou no meu coração assim, ó, que eu preciso amar o povo como um pai ama um filho. O outro ali falou, larga disso, senão eles te matam. Rapaz, quem tá na guerra e tiver medo de morrer, já pode ser um desertor, fica tranquilo. Mudança assusta, mentalidade nova assusta. Fica tranquilo. Eu tenho o coração correto no que eu tô fazendo. E eu só abri essa live para deixar isso claro para todo mundo. Alguém escreveu, força Marçal, vamos para cima. Vou responder perguntas para vocês. Marçal já sabe como reverter a situação. Não, considera revertida. Tá? Realmente está faltando só um elo com a realidade, a prova. Não tem prova. Realmente está sem prova. Esse é um problema. Então, estamos com você, estarei no seu resort, é nóis. Você será vencedor, não desista. Esse é até um código que eu quero passar para vocês. Não precisa ser impressionante para vencer nada, é só não desistir no meio do caminho. Vai tomando os trancos. E segurando. Vambora. Não é fácil uma pessoa que quer servir ver uma tropa querendo te impedir de servir. Tem coisas que eu não posso comentar com vocês aqui, senão eu não consigo nem pisar no Brasil. Mas a gente vai vencer isso aí. Eu quero falar para todo mundo é que você me coloque aí nas suas orações, que você mentalize um país diferente. Mentalize um povo prosperando, um povo que vai abandonar a miséria pela primeira vez, principalmente mental, porque a miséria não é mental, né? Eu só quero deixar um recado. Eu não vou desistir do Brasil.
A gente não vai desistir. Não vou desistir do Brasil. Eu amo o nosso povo. Eu sei que são coisas simples para mudar a realidade das próximas gerações. E eu, do fundo da minha alma, eu falo para você, não é uma questão minha pessoal, não é uma vontade minha. É um chamado. Política para mim é um chamado depois da minha entrada, porque eles fazem de tudo para não deixar. Mas depois da minha entrada, muita gente cabulosa, muita gente produtiva, muita gente próspera, que não depende de dinheiro público, vai entrar nisso aí. Muita gente vai entrar para servir o povo. Eu vou fazer com que as pessoas, pelo menos uma vez, né, sirvam na política. Pelo menos uma vez. Então, eu deixo bem claro para você, que do fundo do meu coração, daqui não tem como desistir. Daqui não tem como eu parar. Nós já estamos no processo de mudança de mentalidade da nação. Não é à toa que a gente tem 1% da nação já sendo treinado profissionalmente. Pelo menos 1/4, 25% me acompanha mensalmente na internet. Mas 2 milhões de brasileiros têm mudado a mentalidade em algum programa de treinamento. Eu acredito muito nisso. Nós vamos mudar esse país, mudando isso aqui, ó, mudando a mentalidade. Então, que eu deixo registrado para você aqui, que todo levante, todas as coisas que acontecerem, vão ser para colocar mais energia